Boa tarde, gente. A Jane não vai poder vir porque ela pegou uma gripe daquelas. Então ela não vai vir nem essa semana e nem a próxima que ela vai estar viajando. Mas hoje ela estava preparada para dar a aulinha dela e tal, não sei o quê, e não pôde vir, mas mandou um beijo para todos vocês. Recomendou que todos vocês trabalhassem bastante durante a semana, os 15 dias de carnaval, no diário, né? Não é para ficar de folga, não. Folga da gente não tem como tirar, né? Então, já estamos no horário. Vou começar o evangelho. Amai os vossos inimigos. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, enquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existem entre as pessoas que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Mais uma máxima que nos pede, nos convoca ao perdão, mas principalmente na compreensão que esses tais nossos inimigos, na verdade, são espíritos que ainda erram, ou que nós erramos e ainda não podemos ver, e espíritos que merecem tanta consideração do Pai Maior quanto nós. Somos todos filhos dele, com tantas possibilidades à frente de aprendizado e tanto perdão dele mesmo vindo para que todos nós possamos aprender e começar de novo. Então, por que não podemos olhar para esses inimigos como irmãos que faliram? Fazendo uma oração. Já é tanto fazer uma oração por aqueles que erram conosco, não é verdade? Então ele, nesse evangelho de hoje, nos propõe isso, e é bom que a gente se lembre de cada uma das pessoas que nos machucaram, que a gente ainda nutre mágoa, ainda nutre rancor, para que a gente mude um pouquinho o olhar para elas, né? Entendendo-as como espíritos que possam ter errado, se equivocado, mas que um dia vão aprender, e nós também. Então a gente agradece ao Senhor pela benevolência, pelos ensinamentos, pela presença em nossa aulinha, nos balsamizando os corações, nos facilitando, Senhor, a compreensão de nós mesmos, e que todos nós possamos nos lembrar que somos filhos amados, muito amados de nosso Pai Maior, e que, graças a Deus, temos muitos irmãos que nos auxiliam na caminhada. A estes pedimos que nos auxiliem na tarde de hoje, para que possamos estudar, desenvolvendo cada vez mais o nosso olhar benevolente para conosco mesmos. Senhor, abençoa esta aulinha. E obrigado, irmãos queridos, benfeitores do alto, por terem vindo nos auxiliar, nos guiando os passos, as mentes e o coração. Fiquem conosco, graças a Deus. Boa tarde, gente. Como foi a semana? Foi uma semana de reflexão em cima da última aula? Ou não teve muita? Mais ou menos? Fizeram a pizza? Fizeram? Deu certo a primeira vez? Deu errado? Como é que foi?
Fizeram a pizza que vocês gostariam que fosse também? Vamos chegar lá, né? E assim, diante desta pizza, deu para observar os setores que precisam de um pouquinho mais atenção da nossa vida? Né? E vocês puderam também observar se esse pouco tempo que a gente dá para esses setores da nossa vida, ele significa uma fuga de enfrentamento? Alguém percebeu isso? Porque às vezes a gente deixa algumas coisas de lado, porque as outras estão mais fáceis de trabalhar, e a gente não quer muito tocar na outra, porque também traz enfrentamentos. Vou dar um exemplo. Algumas pizzas têm muito trabalho, uma parte bem grande de trabalho, tem uma outra parte até grande de espiritualidade, entre aspas, né? Porque, entre aspas sempre, porque a gente ainda não está bombando. E tem uma outra parte assim, que diz assim, família. Aí tem um pedacinho pequeno. Que enfrentamentos é esse que a gente não está querendo ter na família? Será que esse pouco tempo que a gente está dando não é proposital? Não é uma fuga? Né? Então, isso dá para a gente pensar sobre isso, em cima da nossa pizza. O corpo físico, né? Todo o trabalho que a gente tem de cuidar dele. Essa fuga também do corpo físico, deixar as doenças se instalarem, né? Tudo que a gente estudou sobre corpo físico e espiritual. Será que não é um processo de culpa? Que a gente acaba se ferindo? A gente até se compraz com a dor do próprio corpo, sabia? Então, em cima da pizza, dá para a gente começar a pensar sobre tudo isso. Porque a gente foge dos desafios. E a aula de hoje é essa. A gente vai falar de desafios. Né? E por que a gente foge? O que são eles? O que significam? E eu deixei o negocinho aqui. Vou ter que buscar de novo. Essa boa, né? Isso que dá. Eu estou acostumada com a Jane, porque ela é mais concentrada, né? E aí ela faz as coisas e eu, quando estou sem ela, fico assim. Não tem problema, não. A Jane está dodói, está com gripe. Mas vai melhorar, porque deve estar fazendo o processo de autocura. A chamada. Cadê a chamada? Autocura. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom, a aula de hoje, Desafios Existenciais, é a última aula do primeiro bloco, de Cura e Saúde. Tá errado. Tá bom, obrigada, gente. Bom, Desafios Existenciais. Eu trouxe o diário da primeira aula porque algumas pessoas pediram, né, que não anotaram as perguntas. Então, tá aí. As perguntas que a gente vai trabalhar e vai pensar sobre elas. E, no último dia de aula, a gente vai fazer uma autoanálise do que significam para a gente. Né? Então, o que me trouxe para este curso... Já identifico as situações que me fazem olhar para o meu mundo interno e o que eu espero encontrar ao final. Então, assim, copiei rapidinho. Hoje a aula é longa. E quem não anotou, é importante anotar, porque essas perguntas vão servir de referência para toda a aula. Tá bom? Todo mundo com diário, todo mundo com caderninho. Posso passar? Não? Alguém não fez as perguntas? Alguém pensou sobre elas? Alguém teve dificuldade em responder essas perguntas? Posso? Bom, aqui estão os livros que a gente usou para essa aula, tá bom?
para essa aula, a gente usou Liberta-te do Mal, capítulo Desafios Existenciais, capítulo 151, página 151. A gente usou o livro Entrega-te a Deus, da trilogia, o capítulo 10, O Significado Existencial. A gente usou o livro Ilumina-te, também da trilogia, A Paisagem Humana do Sofrimento, capítulo 6. A gente usou do próprio Ilumina-te Lutas Abençoadas, capítulo 13. E a gente usou o livro Despertar do Espírito, esse é da série psicológica, não é da trilogia. Desafios Afligentes, capítulo 9. Depois, no final, eu posso até botar esse slide aqui, se vocês quiserem buscar alguma referência, porque não dá para a gente dar a biografia inteira, porque são muitos livros utilizados. Mas, às vezes, tem uma aula que toca mais fundo, a gente quer se aprofundar, a gente quer estudar um pouquinho mais, aí está aqui a biografia para vocês lerem, ou se vocês não tiverem um livro, eu posso passar depois, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Desafios existenciais. Existir é um desafio psicológico de que ninguém se pode evadir. Haver atingido a etapa da razão constitui a mais notável saga do processo da evolução, no qual está engajada a vida. Passo a passo, o psiquismo se desenvolve no ser embrionário, arrastando as experiências anteriores e tornando-as estímulos para o prosseguimento, mediante fenômenos automáticos que atingem a plenitude das suas funções a partir do momento em que conquista o patamar da consciência. Alcançada essa etapa, cada realização se inscreve nos painéis profundos do ser como força para as mais audaciosas conquistas ou permanência na retaguarda, no qual se demora o problema não solucionado. Então, o que nos diz a doutrina espírita, né? Que a gente nasce no psiquismo divino. Alguns livros, vocês vão ver de André Luiz, diz o sopro divino, a mônada celeste, ou a substância mais simples do universo, aquela que ainda não foi nem descoberta. A partir dali, a gente vai começar a nossa caminhada passando por todos os reinos. Esse princípio inteligente, que somos nós, vai passar por esses reinos, vivendo na pedra, na água, no ar, vai viver em diversas situações do reino mineral. A partir de uma evolução, ele vai passar a viver agora no reino vegetal, né? Na planta, nas árvores, em tudo aquilo que está relacionado com o reino vegetal, mas já na vida orgânica, que a gente pode chamar de vida, né? Depois disso, ele vai passar para o reino animal, onde várias experiências vão sendo relacionadas ao início de uma inteligência, de um ser que já começa a ter uma individualidade, né? Um ego, mesmo que interrompido. Ele já começa a se manifestar. Depois desse reino animal, chegamos ao reino hominal. Até que um dia a gente passe para o reino angelical. Tomara que seja breve. Mas, infelizmente, não é assim, né? Então, no reino hominal, que é onde a gente desperta a nossa consciência, né? Que a gente começa a pensar sobre, a relacionar as questões da nossa vida, né? Pouco a pouco deixando de sentir só o instinto, de se manifestar só através do instinto, e a gente vai pensando até conseguir chegar à razão, né? Ao pleno raciocínio e ter razão sobre todas as nossas questões. Então, todo esse movimento, a Joana diz que tem um sofrimento. Em todos os seres vivos existe uma dificuldade na passagem de uma coisa para outra. Vamos lembrar da borboleta, que é o símbolo da casa? Como é que é a borboleta? Ela não é uma lagarta que se arrasta com dificuldade, não é? Feinha, né, tadinha? Tem umas lagartas até que são bonitinhas, né? Mas então, ela se arrasta, né? A dificuldade, aquela lerdeza, né? E aí depois vai para dentro de um casulo.
dentro deste casulo, uma dificuldade enorme, né? Eu já falei isso aqui? Não. Tá. É porque eu achei que tivesse contado essa história, mas deve ter sido em outra turma. Dentro desse casulo, ela ali presa, né? Mas ela, o que ela vai desenvolver ali? Ela vai desenvolver a força das asas, se debatendo dentro desse casulo. Ela vai soltar o veneno que ela precisa para que ela possa, naquele veneno, ela sobreviver e ela conseguir sair como uma borboleta. Se esse processo é interrompido, ela não nasce. E esse processo é altamente doloroso. Se a gente pegar a semente não precisa se romper, morrer para que ela possa surgir, o fruto. Então, nesse movimento, né, de morte e renascimento, a gente vai sofrendo, mas a gente vai aprendendo. A gente vai ali deixando que desponte todas as nossas forças e que a gente vai podendo entender que potencialidades são essas que a gente, muitas vezes, estão adormecidas, mas que a gente precisa descobrir. Compreendido? Viu porque precisa do Livro dos Espíritos? Lá é que vocês vão estudar. Ali na última frase, ela ainda fala assim, na qual se demora o problema não solucionado. O que ela quer dizer com isso? Que todas essas dificuldades que a gente vai enfrentando, enquanto elas não são resolvidas dentro de nós, a gente volta a vivenciá-las. Então, não adianta a gente fugir de um problema, fingir que ele não existe. Não adianta a gente encostar para debaixo do tapete. Não adianta, ele volta. Por isso que, quando a gente apresenta uma doença no corpo físico, a gente precisa fazer o trabalho de entendimento do que aquela doença está fazendo ali. Porque, enquanto a gente não compreender, ela volta, ela se manifesta. E por isso que a gente não acredita em curas milagrosas. As pessoas vêm, às vezes, para o tratamento e dizem assim, algumas amam, né? Não querem sair. Elas recebem sonografia que estão de alta, mas eu não posso ficar mais um pouquinho? Mas outras não querem ficar. Ai, mas eu já estou aqui há 1 ano, 2 anos. Por que será que aquela pessoa ainda não recebeu a alta? A cura milagrosa a auxiliaria? Será? Aquela coisa assim, instantânea? Vou num tratamento, me fazem uma cirurgia, fico boa e ótimo. Então, o que aquela doença estava fazendo ali? Era para quê mesmo? Por acaso? Não tinha um motivo de ser, de existir? Será que a vida é assim? As heranças dos instintos primários passam, nesse estágio, a ser substituída pelo discernimento, que as vai monitorizando de claridade mental, evitando a conduta por impulsos, de modo que se estabeleçam as escalas de valores éticos para maiores desempenhos. Então, alcançar esta razão nos auxilia a ter discernimento, que é a faculdade de pensar sobre, e traz junto a responsabilidade. O Livro dos Espíritos diz exatamente isso. A gente se torna responsável por aquilo que a gente já conhece. Eu já ouvi gente dizer, então não vou fazer curso não, que eu quero não ter essa responsabilidade toda ainda. Mas aí tem o sofrimento. Porque a escuridão, a ignorância, faz com que a vida te leve para onde ela quer. E não você começa a pegar sua vida pelas mãos e dizer, não, sim, eu posso escolher, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher o melhor para mim. E como é que a gente escolhe o melhor se a gente não sabe o que é o melhor? Se a gente ainda vive no entorpecimento que o mundo traz para a gente. Vocês acham que a gente ainda vive entorpecido pelo mundo? Não é verdade? É difícil despertar. É difícil ter os olhos abertos. O pior cego é aquele que não quer ver. Que a gente pode enxergar com os olhos físicos, mas às vezes a gente não quer ver com a nossa alma. E despertar às vezes traz dor, né? Aqui está correto? Tá ok, gente? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão quietinhos hoje. É porque a Jane não está aqui? A aula está boa? Que bom.
está boa é porque vocês estão trabalhando dentro, né? Bom, aspirações do bom e do belo, do ideal e do superior são a tendência natural de cada espírito em processo de elevação, a serem ampliadas pelo esforço de autoiluminação. Deus nos criou para o belo, para o bom. A gente, às vezes, insiste em fugir disso. Vocês já perceberam? Por que a gente não pode acordar de manhã, cedo, se olhar no espelho e dizer assim, eu amo essa pessoa. E eu vou cuidar dessa pessoa, porque esta pessoa que está no espelho é a que eu mais amo. Eu vou cuidar da aparência dela, do físico dela, do coração dela, porque ela merece todo o meu amor. Já experimentaram fazer isso? Mas se Deus nos criou para a felicidade, para o belo, por que a gente foge disso? Tem alguém aqui que não foge disso? A gente na autocura, a gente tinha um exercício, quando era o tratamento, né, que eram um pouquinho as pessoas, a gente tinha um exercício muito interessante. A gente passava um chapéu por todas as pessoas. Dentro do chapéu, a gente dizia que tinha uma foto, e quem pegasse o chapéu devia olhar para essa foto e dizer sobre aquela pessoa 3 qualidades. Só que a foto dessa pessoa era um espelhinho, né? Então, fez. Então, o problema é que ninguém conseguia dizer 3 qualidades. 3 qualidades. E quando dizia uma qualidade, não era qualidade, era defeito. Ou dizia uma qualidade real, né? Por que não, gente? Somos seres divinos, seres belíssimos, que Deus criou com todo o amor e a gente não consegue olhar essas 3 qualidades dentro da gente. E aí era engraçadão, porque assim, quando uma pessoa se esforçava muito, muito, muito e ficava ali, e olhava para a gente já cansado e dizia 3 qualidades, aí os outros repetiam, né? Porque aí iam no vácuo, está mais fácil. Mas é por aí. Registros de medo, angústias, violências, traumatismos, decorrente de atavismos em permanência não superados, como resultado do primarismo ainda vigente, que necessita ser trabalhado pela consciência. Então, vamos lá. Tudo bem, passamos por diversas reencarnações. Alguns dizem que a gente já teve 2.500 reencarnações em média. Gente, vamos combinar, né? Vamos lá para a pré-história. A gente nasceu lá, né? A gente nem pensava direito, né? Estou aqui para comer, dormir, viver. Não. Hominal. Mas olha só, quando a gente nasce o quê? No primitivo, né? Então é lá atrás mesmo, gente. O homem quase macaco, né? Então, para chegar até aqui hoje, fazer esse mundo que a gente está fazendo, não precisa de 2.500? Ou a gente sai de lá e rapidinho está aqui? Vocês já não perceberam que a cada criança que nasce parece que é uma criança mais esperta? Que antigamente as crianças eram que nem umas bobocas, assim? Hoje as crianças já nascem querendo falar, né? Já apontando. Então, isso tudo já é evolução do espírito, né? Em alguns planetas, os espíritos, eles não demoram tanto a crescer. Planetas mais evoluídos, eles crescem mais rápido, não tem tanta necessidade de demorar tanto tempo. A gente ainda se demora, mas a gente já evoluiu bastante. É claro que tem espíritos que não se demoram muito, evoluem rápido, tá? Que eles querem muito e aí a vontade do espírito faz com que eles cheguem mais rápido. Mas a média é 2.000 a 2.500 reencarnações. Todo mundo não, foi o que eu falei agora. Algumas pessoas vão rapidinho, pela vontade do espírito. De um modo geral, sim. A gente que está aqui na Terra está na mesma faixa evolutiva. É claro que em alguns lugares ainda tem seres primitivos, tá? A gente sabe que renascem,
mas para fazer uma passagem mais rápida, que já estão, às vezes, num finalzinho de um primitivo, para conseguir com que nós auxiliemos nesse processo deles. Tá? Socorro. Existir é também sentir, envolver-se, amar, desenhar projetos, caminhar no rumo das necessidades para equacioná-las, logrando a perfeita identificação entre estar e ser. O grupo social, por isso mesmo, é resultado dos indivíduos que constituem, agindo de acordo com a qualidade ética de cada um e de todos em conjunto. Por isso a necessidade da pizza. Porque a nossa evolução propicia a evolução do grupo que a gente vive. O grupo que a gente vive propicia a evolução do nosso planeta. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tem um impacto no todo. Aquilo que eu estou falando está tendo impacto sobre vocês. Aquilo que vocês estão respondendo para mim está tendo impacto em mim. Os relacionamentos trazem essa vivência de troca contínua. E as nossas reações são fruto de todo esse processo que a gente viveu lá atrás. E muitas vezes a gente vive reagindo por causa desses atavismos perturbadores. Esses atavismos que ainda fazem parte do que a gente viveu, não do que a gente vive. É por isso que muitas reações a gente não compreende no outro. Eu não falei nada, por que está falando dessa forma, está reagindo dessa forma? Vai pensar onde você colocou o dedinho e o que veio à tona. Aí, nesse momento, olha só o nosso evangelho falando do inimigo. Por que se transformou num inimigo? Será que a gente não foi lá e pisou no calcanhar de Aquiles daquela pessoa sem perceber? E aquele se ofendeu profundamente? E ainda através dos atavismos, daquilo que também ele consegue reagir, ele não procurou se vingar? Que seja com palavras, que seja com a indiferença. Olha, tudo isso sendo trabalhado nas nossas relações. E olha como o nosso olhar tem que mudar para essas relações. Porque o que a gente faz é julgar e condenar cada uma das pessoas que fazem parte das nossas relações e que a gente não concorda com o comportamento. Estou errada? Não é bem assim? Eu botei ali uma... Tá fraquinho, né? Então, na nossa caminhada evolutiva, o nosso objetivo é o amor. Toda vez que a gente trouxer o amor para dentro das nossas vidas, a gente está propiciando uma saúde, e uma saúde integral, porque o amor nas nossas vidas, ele pega toda a nossa pizza. Todas as nossas relações, quando a gente consegue colocar isso em prática. A gente começa lá, olha, nos instintos, né? Com a preocupação de sobrevivência e conservação. O outro, a gente não está pensando. É conservação e instinto. A gente depois começa a ter as sensações de dor, prazer, satisfação, desgosto, e aquilo começa a ter um impacto muito forte dentro da gente. Onde a gente começa a reagir em cima dessas sensações que a gente vai recebendo. Aí depois a gente tem sentimentos, emoções e paixões. E dali começam a se desenvolver os nossos conflitos. Por quê? Porque a gente traz a mágoa, a inveja, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E ali moram os nossos conflitos. Todos pertencentes a um ego que ainda não aprendeu a lidar com o self. Mas eu não vou falar isso agora não, que tem uma outra aula que explica, tá? E aí, quanto mais a gente se educa, mais a gente vai chegando nessa razão que vai nos auxiliando nessa caminhada evolutiva. Esse é o nosso propósito da vida. Essa caminhada para que a gente saia de todo esse mundo que ainda é infeliz, que ainda é muito prova, muita expiação, e passe para um outro. Então, aqui, olha, essa turma já está em regeneração, tá? Porque já compreendeu tudo isso e já está prontinha para entrar com o pé direito. Combinado? Posso passar?
Pode ir? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar de novo os slides ali no computador com ele e vocês copiam, tá? É que aqui amplia mesmo, perde um pouco a resolução. Quer que eu dite alguma coisa? Vou embora, hein? A conscientização da individualidade é imprescindível para a elaboração da sociedade harmônica que passará a influenciar-lhe ainda mais o desenvolvimento. O que é essa individualidade, gente? Cadê a Nailê que estava sentado aqui? Ia pegar você, vou pegar a Beth. Não, porque eu já falei. Quem é você? Marilene. Quem que você é? Marilene. Ah, você é Marilene? Meu nome, desculpa. Seu nome é Marilene nessa existência. Mas ela é muito mais do que aquilo que eu posso ver. Ela não é esse corpo. Ela não é o que fala. Ela não é a mente dela. Ela é um ser muito maior do que aquilo que ela é. Essa individualidade dela, alcançar quem ela é, conhecer quem ela é o que vai auxiliá-la em toda essa caminhada. Toda vez que ela tirar os olhos desse ego, de achar que ela é a Marilene, que nasceu em tal família e que fulano ofendeu, e que o trabalho não deu certo aqui, ou que aquilo lá aconteceu, ela vai estar trabalhando com as questões egóicas e daquilo que ela acha que deveria ter e não tem. Ela vai estar em cima do orgulho, do egoísmo, da vaidade e tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Enquanto ela não se conscientizar com essa individualidade lá atrás do princípio inteligente, que passou por tudo aquilo e que tudo aquilo faz parte dela, mas o que vem pela frente ainda é melhor ainda, ela ainda vai se ver pequenininha. E isso vai chatear bastante ela. Porque toda vez que alguém mostrar que ela é pequenininha, isso chateia bastante. Porque quem é pequeno tem atenção? Quem é muito pequeno tem expressão no mundo? Não. E a gente precisa ter essa expressão toda no mundo? Isso é pegadinha, tá? Para vocês saberem onde é que vocês estão permeando, se é no ego ou se é no self. Onde é que eu parei? A sua falta de responsabilidade, de integridade, essa consciência de dever e de retidão resulta em um grupo infeliz, constituído de personalidades arbitrárias que trazem equivocadamente, sem respeito pelas outras, nem consideração pelas notáveis conquistas da inteligência e da sabedoria. Inteligência é igual a sabedoria? Totalmente diferente. Vocês usam sabedoria na vida de vocês? Quando vocês estão diante de uma situação, procurem se lembrar que vocês precisam usar a sabedoria. A sabedoria de saber viver, de saber lidar com as situações que chegam a nós. Lembrem daquele sábio, aquela figura sábia lá no alto da montanha. Se você subisse a montanha e perguntasse para aquele sábio o que ele faria naquela situação, ou melhor, perguntasse para Jesus como ele se comportaria diante daquela situação, vejam se a resposta seria a mesma do que você está se comportando. Provavelmente não, né? E a inteligência? Ela é necessária? Com certeza. Por isso, Kardec fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não tem como a gente fugir da nossa autoeducação. Buscar o curso já é o primeiro passo para a gente se ajudar, em primeiro lugar. Então, se eu me olho no espelho e eu cuido daquela que está ali, daquele que está ali, eu tenho que me instruir. Eu tenho que buscar um caminho para que eu possa alcançar a sabedoria, para que eu possa fazer o meu caminho de forma mais tranquila e mais rápida. Porque senão, em vez de 2.500 reencarnações, você vai estar com 4 e ainda vai estar lá atrás.
repetindo, 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 porque o espírito pode parar. E para muitas vezes no tempo. Ele não para muito para o resto da vida porque Deus não permite. Porque tem uma lei que o atrai para a evolução. A inteligência emocional, a gente inclusive vai trazer ela para uma aula só. Porque a gente utiliza ela o tempo todo. E a Joana, ela fala que a gente trabalhava, até o Divaldo deu uma palestra aqui, eu acho, sobre isso. Acho que está no Vida, Desafio e Soluções, no livro dela. Ela fala sobre a inteligência intelectual, né, que lembra do QI, gente, quantitativo de inteligência, que a gente fazia esse teste para entrar nas empresas, para saber o quanto que aquela pessoa era inteligente, né? Aí depois eles viram que aquilo não dava muito certo, porque a pessoa era inteligente, mas ela não sabia se relacionar. Então ela não funcionava numa equipe, no mecanismo empresarial, e não sabia reagir positivamente diante das situações que ela não estava compreendendo. Então, tudo aquilo que fugia do intelecto, ela caía. A sabedoria é mais do que a inteligência emocional. Aí ela chega... As empresas começaram a ver que o Daniel Goleman trouxe o livro Inteligência Emocional para que a gente pudesse entender o que era trabalhando essa inteligência emocional, que se aproxima da sabedoria e que a gente vai refletindo sobre as nossas reações, as nossas emoções e o como que a gente vai se comportar diante de tudo isso que o mundo nos apresenta, né? E aí, a Joana fala sobre a inteligência espiritual, que ela transcende tudo isso, que ela é mais do que isso. A gente vai fazer uma aula só sobre isso. Eu acho que existem mais, mas para a gente já está bom 3. Ela perguntou se existem 3 tipos de inteligência, intelectual, emocional e espiritual. Ela traz essas 3. Vamos ficar com essas 3, que é o que a gente pode no momento, senão ela trazer as outras. Mas se a gente se pensa como ser, que pode chegar a ser seres angelicais, aonde a gente nem compreende ainda como é ser, né? Vocês conseguem ver um ser mais evoluído do que Jesus? Não? Ué, mas o que acontece com Jesus? Ele parou no tempo, vai ficar ali? Então, a gente não pode nem determinar que é só isso, né? A gente pode isso, então vamos ficar com isso. Se a gente conseguir isso, já está bom, né? Parei aonde agora, gente? O ser humano está mergulhado no rio da vida, é impelido a nadar na direção do porto de segurança, tendo como exemplo aqueles que chegaram em vitória à meta. Transforma-se em orientador de quem segue com dificuldade, oferecendo-lhe técnicas e auxílios indispensáveis à superação de corredeiras e de abismos que nem sempre são visíveis. Graças ao seu contributo, o desempenho é mais seguro e saudável, ensejando vitória rápida e compensadora. Não é esse o exercício que a gente faz aqui no Seja? Quantas vezes a gente chega a casa porque a gente está sofrendo? Porque a gente está desesperado, a gente está com um problema que a gente já não consegue mais resolver sozinho. E, de repente, a gente começa a se envolver no trabalho, nos estudos, e, opa, agora não sou eu que sofro, sou eu que auxilio? Não é assim que acontece aqui? Por isso que a Joana nos traz essa oportunidade divina, participar da família dela. Porque é nesse exercício que a gente começa a observar o como a gente estava e o como que a gente pode estar. E aí a gente quer chegar mais alto ainda, porque quanto mais a gente puder nos ajudar, mais a gente tem capacidade de auxiliar o próximo. E nessa troca de relacionamento, como a gente estava falando, a gente traz riquezas para os espíritos inimagináveis. Porque a gente não só auxilia, como a gente aprende também. Às vezes a gente sai de casa sofrido, doído por alguma questão, e vem mesmo assim para auxiliar aquele que está precisando. Quando encontra quem sofre mais ainda, você deixa para lá. Chega de reclamar. Minha vida está muito boa. Muito boa.
Existir sem o contributo da luta nos desafios contínuos é permanecer um estágio automatista do processo da evolução, não alcançando o significado psicológico maduro que diferencia os indivíduos e os promove. Existir, no entanto, vencendo dificuldades e prosseguindo jovialmente, torna-se a experiência máxima da realidade espiritual, qual aconteceu com os grandes exemplos de saúde moral e emocional da humanidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram a Iraci triste? Vocês já viram ela chorando? Vocês acham que ela não tem problema? Ela não permite que os problemas a derrubem. Ela não desce do salto. Ela acorda de manhã, ela se cuida, ela se maquia, ela se penteia, vem com um sorriso de orelha a orelha, porque ela sabe que isso, em primeiro lugar, ajuda ela a ultrapassar esses desafios. Porque toda vez que a gente abaixa a nossa cabeça e fica dizendo, ó, pobre de mim, a gente mesmo é que se derruba. A gente é o primeiro que se derruba. E pior, a gente se compraz com isso. Porque somos espíritos cheios de culpa. Ah, então a dor veio, eu abaixo a minha cabeça e fico ali. Pobre de mim, coitadinha de mim. Aí você pega o livro da Joana e ela fala que essa autocompaixão, essa autocomiseração é a pior coisa que um espírito pode fazer consigo mesmo. Primeiro porque ele não está enxergando o ser divino que ele é. Ele está se diminuindo perante aquele que o criou com valores indescritíveis. Segundo, que não está usando as potências para que ele possa sair daquele problema, enfrentar aquele desafio. Ah, tá ótimo. Gente, um outro desafiozinho aqui, ó. Um sandeiro vermelho da placa LQC 4637. Tem que tirar agora. Corre, não sei porquê. Mas antes que você tenha que enfrentar um desafio maior, é melhor você resolver por aqui mesmo. Alguma coisa pode ter acontecido, a gente não sabe. Às vezes cai uma árvore em cima. É brincadeira. Bom, gente, ali, eu não botei a foto daquela pessoa ali, cansada de trabalhar todo dia, cansada dos problemas, né? Cansada da vida que não faz aquilo que aquela pessoa quer, porque a vida não é do jeito que ela queria, não é do jeito que ela gostaria. Aí a pessoa fica assim, ó, pobre de mim. É assim que vocês querem estar? Depois do curso de autocura não pode ninguém estar. Vocês até podem chorar de uma vez ou outra, tá? Eu, então, choro o tempo todo. Eu não sou assim, eu choro mesmo, né? Mas eu choro e olho para cima e vamos embora. Eu choro mais porque eu me emociono também, porque sou manteiga mole mesmo. Mas olha só, a tempestade vem e a gente enfrenta. Ela vem sim, mas não derruba não, só se a gente quiser. Porque Deus não dá uma cruz daquelas que a gente pode carregar? Não dá mais pesada. Então, como é que é isso de eu estar sendo derrubada? Quem é que está me derrubando? É a vida ou sou eu? Somos nós. Então, não tem problema que a gente não possa passar. E o problema que a gente passar, a gente tem que lembrar que ele é um presente, porque é ele que nos desafia a desenvolver tudo que é melhor de nós. E não ficar sentadinho na mesma posição, espírito que parou no tempo e vai ficar ali. Até vir uma avalanche, uma tsunami e tirar ele dali. Acabei de ler. É natural, portanto, que mesmo nas existências muito bem planejadas no mais além, ocorram surpresas perturbadoras, não poucas vezes causando inquietação e graves sofrimentos. Vão ter aqueles momentos, gente, muito difíceis. E ter aquela sensação de que a gente não consegue é natural. Porque, às vezes, a gente tem que enfrentar o que a gente ainda não conhece. Quase sempre. Isso dá medo, isso a gente acha que não vai conseguir, porque a gente ainda não sabe fazer aquilo.
E às vezes a gente se sente perdido. E quem que está aqui para ajudar a gente? Tem uma galera forte aqui, gente, para ajudar a gente. A gente não precisa enfrentar tudo sozinho, não. Graças a Deus, a gente está muito bem acompanhado. E não é de um só, não, porque um é, no mínimo, o nosso mentor. Mas a gente tem familiares que nos amam, que às vezes não reencarnaram, ou que já desencarnaram, e lhe é dado a oportunidade de também auxiliar, dentro dos limites que eles sabem, mas dão oportunidade. A gente tem os benfeitores espirituais. A gente tem amigos que a gente faz, porque quando a gente auxilia alguém, ali a gente está trazendo já amigos que não se separam mais da gente, que torcem por nós. A gente não está sozinho nessa e não precisa ficar. Então, não precisamos carregar todo o peso do mundo sozinho. Ele vem, mas aí a gente corre e diz assim, opa, peraí, preciso da ajuda dos universitários. Vem, porque é a hora. E a gente recebe. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei e a porta se abriu. Vamos lá, Nilda. Abro-ser-vos-á. Ou qualquer coisa desse tipo, tá bom? A porta se abre. E qual o valor desses desafios? Que valor que eles estão tendo na nossa vida? A gente está dando valor para eles? Ou a gente está pedindo, pelo amor de Deus, tira isso daqui? A gente não precisa pedir para que eles fiquem também, não, gente. Não é isso, não. Mas dar valor é olhar para eles, ressignificando eles. É entender por que eles chegaram e entender o que eles estão pedindo da gente. E não é porque a gente é o pobrezinho do mundo, a vítima do mundo, não. Não é mesmo, porque neste mundo não existem vítimas. Então, vamos entender qual é o valor desses desafios. Para que se alcance o cume de um monte, é necessário vencer, etapa a etapa, as escarpas e os abismos que se abrem sobre os pés e se adaptar à atmosfera rarefeita, de modo a se beneficiar das bênçãos das alturas. Vamos ficar com essa imagem? A gente subindo uma montanha, começa naquela caminhada, né? Vamos subir a Pedra da Gávea. Chega no meio, a gente diz assim, não quero mais, vou desistir. A perna dói, o ar falta, né? Quem que já subiu aí em algum lugar assim? A gente diz assim, não vou conseguir. Mas aí a galera que está com você está conseguindo. Aí você diz assim, não vou ficar para trás, não, vou ficar com vergonha. Nesse momento é bom acionar o ego. Não, vamos lá, orgulho me bota para frente. E aí a gente só subir essa escada, eu concordo com vocês. E aí a gente vai subindo, aí de repente fica um pouquinho mais fácil, a gente não sabe por quê, né? E aí depois falta o ar, e a gente olha, falta pouco, e a gente chega lá. E quando a gente chega lá, a gente não quer mais sair. Porque o que a gente vislumbra, a proximidade com a luz, é tão intensa. A gente vê aquele mundo lá, tão pequenininho, e com eles os problemas ficaram lá. A gente vê carrinhos, pessoinhas, e a gente diz assim, com o que é que eu estou preocupado? Com o quê? Com aquilo que está lá embaixo? Mas olha onde eu estou. E ali é um momento de conexão total. Eu estou falando através dos simbolismos, mas para que essa imagem fique guardada dentro da gente, para que a gente possa utilizar toda vez que a gente se defrontar com um problema grandioso. Vai doer, a gente vai cansar, vai ter hora que a gente não vai conseguir, vai dizer que não consegue, mas a gente vai enfrentar, vai dar os passos para frente, e quando a gente chegar lá no final, vai ser maravilhoso. Vai ter valido a pena. Aí eu trouxe aqui 3 exemplos, 2 deles a Joana dá no livro, e está faltando coisa aqui. E eu trouxe para que a gente pudesse pensar sobre isso. Eu trouxe Beethoven, do qual a Joana dá o exemplo, que ele enfrentou
o que há de pior para quem fazia o que ele fazia. Ele era um compositor e ficou surdo. E, na sua surdez total, ele compôs a 9ª Sinfonia, que é a coisa mais linda do mundo. Como pode isso? Como é que um ser ultrapassa justamente a dificuldade que o órgão primordial para que ele pudesse exercer o trabalho dele, e não funciona mais? Como é que ele conseguiu isso? A vontade do Espírito ultrapassa todas as barreiras que colocam à nossa frente. A vontade do Espírito faz com que a gente não veja na dificuldade o motivo da gente não superar. Ela dá um outro exemplo de Demóstenes, que tinha problemas na dicção, que tinha problemas de postura. E ele, quando percebeu isso e sabia o que ele tinha que falar, o que ele tinha que passar, porque estava tudo dentro dele, ele fez de tudo para que ele conseguisse regularizar isso tudo. Com a espada, ele fez com que, se ele não ficasse ereto, ele se machucaria ou poderia até morrer. Colocou a espada para que ele conseguisse ali, no limite dele, se forçar até que ele conseguisse a postura ideal. Ele conseguiu trabalhar a voz e a dicção com coisas dentro da boca para ele conseguir ultrapassar os limites para conseguir falar bem. E se tornou um dos maiores oradores. Obrigada. Fonoaudiólogo, não. Se tivesse naquela época, tinha ajudado ele, né? Exemplo do aleijadinho, gente. E eu trouxe também o Nick Vujicic, aquele rapaz que não tem pernas, não tem braços, mas não tem medo. Surfa, tem filho, cuida da casa, cuida dele, cuida da criança, vai para cima, vai para baixo e pega tudo aquilo que ele trouxe, que a vida trouxe de dificuldade para ele e transforma numa sabedoria capaz de auxiliar muitas pessoas, porque ele faz palestras no mundo inteiro. Há pouco tempo ele esteve até no Brasil. Vejam o vídeo dele, é inspirador. É inspirador. Ele podia estar o quê? Pobre de mim. As pessoas olhando para ele com compaixão. Quando as pessoas olham para ele e vejam o que ele e veem o que ele faz, elas ficam com pena de si mesmas. Porque não faz nem a metade. Na sua condição de escola de aprimoramento moral, a dor realiza um labor de fundamental importância para a educação do espírito. Por que a dor? É essa a palavra que a gente tem que se fazer? Ai, obrigada. Eu nem botei o para quê para ali porque eu queria pegar vocês, se vocês estão estudando direito. É para que a dor? Não é por que a dor. Porque o porquê nos leva o quê? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? O para que nos impulsiona ao movimento. A dor é, sem dúvida, uma educadora sublime e incompreendida. Rebeldia. As leis soberanas recorrem aos impositivos disciplinadores. Adianta a rebeldia? Só atrasa. Quantos adolescentes rebeldes vocês conhecem que tem que repetir de ano, às vezes para a escola, e depois tem que começar tudo de novo? Ou piora toda a vida lá na frente? Adianta a rebeldia? A gente não é rebelde? A gente não tem que começar tudo de novo, às vezes? Mente distraída, convite à reflexão inevitável. Vai chegar um momento que a gente vai ter que parar e educar nossa mente. Joana fala de meditação, né? Não precisa daquela meditação, não, gente, que a gente fica virado de cabeça para baixo, com isso, com aquilo. Basta fazer uma respiração, se sentar e olha para dentro de si. Esvazia a mente. E deixa essa conexão com Deus chegar. Sente Ele dentro de você. 5 minutos, depois de 10 minutos.
Um dia vocês chegam a 20, quem sabe meia hora, mas nem precisa tanto tempo. Porque se faz 10 por dia, vocês já têm um presente de Deus. Não vão ter problema com sono, com insônia, não vão ter problema de não concentração na hora que vocês estiverem lendo, e não vão ter uma mente totalmente desgovernada, que vai para onde quer e que faz com que vocês acabem pensando e ficando sujeitos a perturbações, né? Que a gente, pelo Espiritismo, sabe que vão chegando. Porque na hora que chegar, vocês identificam e dizem, não é esse pensamento que eu quero ter na minha mente. E as muquerelas. Isso foi a Jane que botou. As muquerelas. Quem sabe o que é isso, gente? Muquerela. Não sabe? É a reclamação. Reclamação. Os políticos. O calor. A falta de dinheiro. Isso. A perna que dói. Estou cansado. Tem que malhar. Muquerelas. As reclamações, que a gente tem que aprender a não fazê-las, porque elas são o que mais derruba a gente. A gente começa a entrar numa vibração negativa da vida, e aí a gente fica reclamando, e o que a gente tem que fazer? Qual é o último livro da Joana da série psicológica? O 16º. Psicologia da Gratidão. Troquem a reclamação pela gratidão. Agradeçam. Agradeçam o que tem de belo e o que a gente acha que não é belo. Agradeça a dor, agradeça a vida e agradeça tudo que você recebeu, porque é a maior oportunidade que a gente pode ter. Para que o indivíduo descubra o significado existencial que lhe diz respeito, é indispensável que se permita a reflexão, o hábito saudável da concentração e da prece, criando condições propiciatórias à viagem interior, onde se encontram registrados os prejuízos e as conquistas morais da longa viagem evolutiva. Então, vocês vão fazer assim, vocês vão pegar tudo que vocês anotaram, todas essas perguntas, eu vou passar o diário de hoje, e a gente vai fazer a reflexão, depois de cada meditação que todos os dias vocês vão fazer. Vão fazer as orações, a meditação e a reflexão de tudo isso que a gente está trabalhando. Combinado? Porque a gente não pode vir para esse curso só para matar a hora, né? Como diz um amigo meu, gastar o tempo. Não dá. As perguntas do diário de hoje são as seguintes. Quais os desafios que já enfrentei? Estão escrevendo? Precisar de 3 livros, né, Naila? Vou repetir, hein? Quais os desafios que já enfrentei? Vamos olhar para trás e olhar o que a gente já enfrentou? Não é para escrever agora, não. É pergunta. Não, é porque... Tem que explicar. Escrever no diário. Aí, no diário, em casa, cada um vai listar lá os desafios que já enfrentou. Lembra das coisas difíceis da vida. Não precisa ser as bobeirinhas, não, gente. Até pode, se vocês quiserem, mas, sim, pensem nos desafios reais que vocês enfrentaram na vida. Nem que o desafio seja não ter enfrentado nenhum desafio, que às vezes acontece. Às vezes a gente tem tudo na vida, né? Papai e mamãe dá tudo e a gente fica sem desafio, e quando chegar na frente, pá, com a cabeça na parede. Segunda pergunta. Quais os desafios enfrentados eu não consegui superar? Dentro da nossa listinha, a gente vai assinalar quais os que eu não consegui superar. O que a gente pode não superar, gente? O que a gente não superou? Às vezes a gente não supera uma separação, às vezes a gente não supera uma perda de um patrimônio, a perda de um ente querido, não é verdade? Às vezes a gente não supera, a gente fica com a questão ali. O tempo ajuda, mas o tempo também, às vezes, deixa apagadinho. A gente tem que superar dentro, porque ele fica ali apagadinho, depois ele volta. Lembra do que a gente falou, né? Exato.
E a terceira, quais os desafios enfrentados que eu consegui superar? É super importante a gente listar isso, porque a gente vai identificar o que ainda precisa ser trabalhado. E a gente vai identificar que todos nós possuímos vitórias na nossa vida. Todos nós. E a nossa mente precisa focar nessas vitórias, porque elas são a referência de que a gente é possuidor de uma capacidade para transpor esses desafios. Combinado? Posso tirar? Todo mundo já anotou? Então, vamos agora fechar os olhos, botar aquela música, botar a luz azul para a gente fazer a nossa meditação. Bom, vamos fechar os olhos, relaxar na cadeira. Esse momento é muito importante para a gente, para que a gente possa interiorizar as palavras que a Joana traz, para que elas fiquem fixadas dentro do nosso ser. A presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Cada momento constitui-me oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. As transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento. A poda renova, a dor desperta, a provação educa. A alteração de comportamento propõe esforço. Estou fadado à felicidade, que lograrei mediante renovação e luta, pois que sou filho de Deus. Vamos sentir agora essa paternidade sobre nós. Paternidade divina, amorosa, pois Ele nos criou com tanto amor. E tudo que Ele quer é que a gente aprenda a se amar, a se conhecer e a se entender com toda essa divindade que habita lá dentro de nós. Que possamos sentir as dádivas de nossos amigos e benfeitores espirituais, que nesse momento derramam esse amor sobre cada célula, sobre cada pedacinho de nossa alma, de nosso coração, trabalhando nossos sentimentos e o poder para transpor toda e qualquer dificuldade que se apresente dentro de nós. Obrigada, Senhor. Recebidas as bênçãos, nosso corpo agora está fortalecido para todos os enfrentamentos dos quais necessitamos e que possamos todos caminhar nos lembrando de nossos amigos, a qual agradecemos
imensamente pela presença na tarde de hoje. Graças a Deus.